Boa noite, irmãos. Paz e graça a todos. Muito bom estarmos aqui na casa de Deus. Nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos num texto parecido, perto de onde eu preguei da última vez, que foi em Tessalonicenses, capítulo 5. Mas hoje eu queria ler com os irmãos em Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Pouquinho antes do que a gente leu da última vez. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Todos acharam, irmãos? Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram ou aos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele todos os que já faleceram, afirmando pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Senhor Deus, eterno Pai, que está a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E nós te pedimos, ó Pai, para que nesse momento o Senhor fale conosco. O Senhor nos use, ó Deus, como instrumentos vivos para juntos aqui nessa noite sermos mais fortalecidos a respeito dessa verdade, que é a tua vinda, tão gloriosa e tão majestosa que esperamos e que aguardamos. Então, nos ajuda, ó Deus, a entender a tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu confesso para vocês que esse tema da segunda vida de Cristo, a escatologia, é um tema que me chama bastante a atenção. Tanto que, na vez passada, como já tinha falado para os irmãos, eu falei com os irmãos, discorremos em 1 Tessalonicenses do 5, do 1 ao 10. Naquela ocasião, Paulo ensinou a atitude que a igreja deveria ter com relação à segunda vinda, e nós vimos ali que aqueles irmãos estavam curiosos a respeito da segunda vinda. Então Paulo fala para eles que eles não devem estar ansiosos, né, que eles devem estar em atitude de militância com relação a essa vinda. No entanto, aqui nos versos 13 ao 18, o assunto é também sobre a segunda vinda, mas com outra ideia, com outra conotação. Nós vamos falar, meus irmãos, hoje acerca da esperança, os fundamentos da esperança do cristão, e aí os irmãos vão entender melhor no decorrer da mensagem como a gente vai dividir esse texto. Então, só para lembrar, não custa nada lembrar, vimos que as duas epístolas aos Tessalonicenses estão entre as primeiras cartas, né, que o apóstolo Paulo escreveu. Ele esteve naquela igreja, a igreja de Tessalônica, na Macedônia. Tessalônica era a capital da Macedônia, ficava ali na parte norte da Grécia, e ele esteve lá por volta, não sabe ao certo, mas foi por volta dos anos 49 a 52 depois de Cristo. Tessalônica, ela era a segunda cidade que Paulo visitou na Europa, e a primeira cidade foi Filipos, e Tessalônica veio logo em seguida. O episódio, meus irmãos, que está descrito, essa ida de Paulo a Tessalônica, está em Atos capítulo 17, verso 1 ao 15. Caso os irmãos desejem depois ler essa passagem, vai ajudar muito a entender o contexto. Porém, como a gente viu na vez passada, quando Paulo esteve em Tessalônica, ele enfrentou muitos conflitos com os judeus, né, da sinagoga, e aqueles judeus que ouviram a mensagem de Paulo não concordavam. Eles eram
defendiam o judaísmo. E aí, o que é que eles fizeram? Eles tumultuaram a cidade de tal forma, irmãos, que Paulo ele foi obrigado a sair daquela cidade. Provavelmente, os estudiosos dizem, pelo capítulo 18 de Atos, que ele ficou naquela cidade mais ou menos 3 semanas. Então, não foi muito tempo. Mas, durante aquele tempo que ele esteve ali, ele pregou, ele discipulou e ele ensinou o evangelho, e muitos, inclusive, se converteram ao evangelho. Então, o que acontece? Paulo, devido àquela perseguição, ele se dirige, então, à cidade de Bereia, onde ele é bem melhor recebido pelos irmãos que estavam ali. E aí, à medida que Paulo vai pregando, é até interessante, aqueles irmãos de Bereia, eles vão batendo aquilo que Paulo vai falando com aquilo que está na Escritura. A Escritura que eles tinham até então, o Antigo Testamento. Porém, mais uma vez, Paulo ele também teve que sair de Bereia, porque os judeus, né, tumultuaram aquela cidade, e Paulo não queria bater de frente, mas embora ele tenha pregado o evangelho, ele saiu daquela cidade, ele se retirou daquela cidade, e agora então ele vai para uma outra cidade, chamada Atenas. E aí, meus irmãos, quando ele chega em Atenas, ele está com seu cooperador Timóteo, né, cooperador da obra, e ele pede para que Timóteo volte para a cidade de Tessalônica, para saber a respeito da saúde espiritual daqueles irmãos. Eles estavam muito preocupados, eles estavam muito aflitos, porque ele deixou aqueles irmãos recém-convertidos, passou ali no máximo 3 semanas, então ele desejava ter notícias daqueles irmãos. Então o que é que ele faz? Timóteo, vai lá, vê como aqueles irmãos estão. E ele enviou, né, Timóteo à cidade de Tessalônica, e o próprio Paulo, juntamente com Timóteo, enviou um relatório de como ele estava. Porque assim, Paulo estava preocupado com os cristãos daquela cidade, mas os cristãos também ficaram preocupados com Paulo, porque Paulo saiu daquela cidade meio que por causa das circunstâncias, por causa da perseguição. E aí Paulo envia um relatório àquela igreja através de Timóteo. E aí, para facilitar o nosso entendimento, eu queria que os irmãos acompanhassem esse relatório, esse breve relatório, no capítulo 3, verso 1 ao 7. Paulo vai dizer assim: por isso, não podendo mais suportar a preocupação, veja só, Paulo estava aflito em relação a vós, achamos melhor ficar sozinho em Atenas. O que é que ele faz? Enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos determinados para isso. Então veja, Paulo explicando aqui para ele que ele estava sofrendo, mas que eles não deveriam ficar desanimados, porque foi para isso que Paulo foi chamado. O verso 4 diz assim: pois quando estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão, também, não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Aqui é a preocupação de Paulo, em saber se aqueles irmãos estavam firmados na fé, com medo de que o seu trabalho tivesse sido inútil. Versículo 6. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como também a vós. Por isso, irmãos, a vossa fé nos conforta em nossa necessidade de tribulação. Então, esse é o contexto, né? Paulo está feliz, porque quando Timóteo trouxe a notícia daqueles irmãos, de como eles estavam, era uma notícia boa. Eles estavam sendo perseguidos, atribulados, mas a fé dele estava fortalecida. Então, como é que Paulo escreve essa carta? Ele escreve essa carta, irmãos, com alegria, com prazer no coração, né? Porque ele sabia que aqueles irmãos estavam firmes na fé. E esse era o contexto. Então, voltando aqui à porção que nós lemos, dos versos 13 ao 18 do capítulo 4, a impressão que a gente tem, quando a gente lê o contexto, é que esse tema ele está meio que deslocado da carta. Porém, meus irmãos, vamos lembrar que quando Paulo recebeu Timóteo de volta,
Timóteo também trouxe notícias daqueles irmãos, eles estavam bem, eles estavam firmes, mas ele também trouxe algumas informações a respeito daquela igreja e algumas dúvidas que aqueles irmãos tinham. Então, o relatório que ele trouxe foi bom, porém, eles estavam tristes por causa da má compreensão que eles tinham a respeito daqueles que haviam morrido. E a gente vai entender o porquê. Então, provavelmente, esse foi um tema que Paulo, quando esteve lá, nas 3 semanas, ele não se aprofundou. A gente até entende, por Atos capítulo 17, que ele pregou, mas ele não se aprofundou nesse tema da segunda vinda de Cristo. E tudo indica que aqueles crentes estavam atormentados com aquelas dúvidas que eles tinham a respeito dos que morreram. Então, através dessa porção, Paulo visa sanar essas dúvidas e o que vai acontecer quando Cristo voltar. Ele vai responder essa pergunta: o que vai acontecer quando Cristo voltar com relação aos que estão vivos? E com relação àqueles que já morreram, será que não resta mais esperança para eles? Os vivos, eles vão entrar na glória primeiro? E o que vai ser dos irmãos que morreram? Será que eles não vão entrar também nessa glória? E aí Paulo, ele vai ensinar, vai fortalecer esse ensinamento para aqueles irmãos. Então, como é que a gente divide esse texto, essa pequena porção? Paulo vai destacar aqui 3 verdades. Do verso 13 e 14, ele vai dizer que os que são de Cristo irão todos para junto de Deus. No verso 15 ao 16, ele vai dizer que os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda. E no verso 17, os crentes vivos serão transformados na vinda de Cristo. Essas são as 3 verdades. Verso 17, os crentes vivos serão transformados na vida de Cristo. Verso 15 e 16, os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda. E verso 13 e 14, os que são de Cristo irão todos para juntos de Deus. E no verso 18 ele faz uma exortação. Então vamos começar pelo verso 13. Eu vou ler aqui numa versão diferente da que eu leio, mas que eu acho que a maioria dos irmãos tem. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. E aí vamos parar aqui e comentar um pouco com os irmãos. Paulo, meus irmãos, sabia que a ignorância ela é sempre algo ruim para o crente, pois a ignorância, ou seja, o desconhecimento a respeito de alguma verdade, ela nos priva do conforto. Quando nós estudamos, quando nós voltamos nosso olhar para o estudo da escatologia, das últimas coisas, nós não devemos voltar os nossos olhos para esse assunto por mera curiosidade. Antigamente, quando eu estudava essas coisas, eu olhava para isso com curiosidade. Mas esses ensinamentos, irmãos, principalmente para nós que somos crentes em Cristo Jesus, eles nos trazem algo muito além do que mera revelação, mera curiosidade. Esses assuntos, eles nos trazem consolo, eles nos trazem esperança. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós estudamos as últimas coisas, é Cristo falando, olha, o mundo vai terminar dessa forma. Vocês não têm o que temer. Nós temos a Escritura e nós sabemos, irmãos, como as coisas vão findar, como tudo vai terminar. Então nós, cristãos, não temos razão para estarmos desanimados, desamparados, aflitos, sem saber o que fazer quando as coisas começarem a acontecer, que precedem a vinda de Cristo. Mas aqueles irmãos de Tessalônica, naquele contexto, eles não tinham, meus irmãos, essas informações que nós temos hoje. Eles tinham ali, no máximo, o Antigo Testamento. Eles não tinham as palavras de Paulo ainda reveladas. Por isso que Paulo faz necessário ele preencher aquela lacuna que de repente ele deixou quando esteve naquela cidade. E aí, ele visa, com essa passagem, meus irmãos, consolar aqueles irmãos que estavam aflitos a respeito daqueles que dormem. Note que aqui, quando ele fala, não queremos que vocês ignorem a verdade dos que dormem, dormem aqui ou são os que morreram. Né? É um eufemismo ou uma figura de linguagem usada por Paulo. E a Bíblia, ela se refere aos crentes que morreram muitas vezes, usando metáforas do sono para se referir ao corpo e não à alma. E é interessante a gente parar aqui um pouquinho e falar, por que Paulo não quer que eles sejam ignorantes? Porque ele quer ensinar algo muito precioso,
que quando uma pessoa morre, quando uma pessoa dorme, o seu corpo, na verdade, dorme, mas a sua alma não. Antes da gente aprofundar um pouco mais nesse tema, nesse aspecto, vamos ver alguns exemplos na Escritura onde nós encontramos passagens que se referem no sentido de dormir como aqueles que já morreram. Então, no Antigo Testamento nós temos algumas passagens, Gênesis 47:30, Deuteronômio 31:16, 1 Reis 2:10. Na literatura apócrifa também tem alguns relatos, né, quando fala de dorme, aqueles que já morreram. E aí, só para ilustrar, também no Novo Testamento nós temos alguns exemplos. Por exemplo, Atos 11:36 fala assim, quando Davi dormiu com seus pais, ou seja, quando Davi morreu e foi sepultado junto aos seus pais. 1 Coríntios 15:6, mais conhecido dos irmãos, fala assim, onde fala que Cristo foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria vive, porém alguns já dormem. Ou seja, o dormir aqui no sentido de realmente ter morrido. Logo, meus irmãos, os que dormem são os que morreram. Mas essa morte, como eu falei para os irmãos, ela se refere apenas ao corpo. E por que a morte, ou o dormir, ela se refere apenas ao corpo e não à alma? É porque esse corpo, que quando morre, ele dorme, não morre, o corpo dorme, ele um dia vai ser despertado. Essa é a esperança que nós temos. Quando Cristo vier, se estivermos mortos, nossos corpos eles serão ressuscitados. Então, para nós, a morte é um sono, mas no sentido com relação ao nosso corpo, não com relação à nossa alma. Pois na hora da morte, nosso espírito permanece vivo diante de Deus. A gente vai ver que aqueles irmãos de Tessalônica acreditavam que a alma daquela pessoa ia para lugares áridos, para regiões sombrias. Mas não, Paulo quer deixar claro aqui que nosso espírito permanece vivo. O nosso corpo, sim, ele como que dorme na cama da sepultura, aguardando o momento de acordar na ressurreição, quando Cristo vier. Então, em resumo, o que dorme quando a gente morre? É o nosso corpo. A nossa alma, ela vai para junto do Pai, junto de Deus. Muitos irmãos acreditam, e até cristãos, né, teólogos inclusive, acreditam na doutrina da aniquilação do corpo e no som da alma. Porém, a gente não vai entrar a fundo nesse tema, a gente vai apenas tatear aqui. Esse é um ensinamento que está em desacordo, irmãos, com o ensino apostólico. Veja, por exemplo, dois exemplos. Primeiro, o homem rico. Lembra da passagem do rico e de Lázaro? O homem rico que se banqueteava com seus amigos, que se vestia de linho finíssimo. O que foi que aconteceu quando ele morreu? Ele foi para o Hades, ele foi para o inferno, onde ele enfrentou, e ele enfrenta até hoje, um terrível e intermino sofrimento. Essa passagem está relatada lá em Lucas 16, 19 ao 31. O outro exemplo, até mais conhecido, o ladrão arrependido na cruz, aquele ladrão que se arrepende no momento final da sua vida. O que foi que Cristo falou para ele? Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A alma daquele cidadão, ela não esteve no estado de sonolência. Ela estaria com Cristo naquele mesmo dia. O seu corpo desceria à sepultura e entraria no estado de sonolência. Mas a alma daquele cidadão que se arrependeu no momento final de sua vida estaria com Cristo e não entraria no estado de inconsciência, mas ela foi imediatamente para o céu, enquanto o seu corpo desceu à sepultura. Veja que Paulo continua, e ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Por quê? Porque eles vão para o Pai. Para que não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. E esse para que aqui, irmãos, é muito forte. Da ideia de propósito, de finalidade. Aqui nós temos o propósito principal de Paulo ao ensinar essa doutrina
de quando a pessoa dorme e vai para junto do Pai. Por que que o apóstolo não quer que eles sejam ignorantes a respeito dos que dormem? Para que estes, meus irmãos, não fiquem desconsolados a respeito dos que dormem. E aí a gente vai entender um pouquinho. Por que que aqueles irmãos estavam ficando desconsolados com aqueles que haviam dormido? Nós temos, meus irmãos, que entender um pouco do contexto da época. Na antiguidade, no contexto greco-romano, no qual aqueles irmãos eles estavam inseridos, não havia nenhuma esperança com relação à morte. A pessoa que morria, como eu falei para os irmãos, segundo o que eles pensavam, elas entravam para regiões sombrias, para regiões geladas, para regiões frias. Aquela alma ela ficava vagando e vagando e vagando e não tinha nenhuma esperança. Os epicureus, uma filosofia bastante difundida, né, na época dos gregos, diziam que não há eternidade. E os estoicos, outra filosofia grega, diziam que enquanto estamos vivos, a morte ela não existe. E quando ela aparecer, nós já não existimos. Ésquilo, dramaturgo da Grécia Antiga, que veio antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo, escreveu: há esperança para aqueles que estão vivos, mas aos que morrem estão sem esperança. Então imagine, irmãos, esse era o contexto que eles estavam vivendo, onde a morte é o fim de todas as coisas, e para além dela não existe esperança. Vocês conseguem entender agora o porquê que aqueles irmãos estavam aflitos com relação aos que haviam morrido? Porque eles achavam que para eles não havia esperança. E aí Paulo chega e diz: não quero que vocês sejam ignorantes, não quero que vocês percam a esperança. Por isso eu vou lhes ensinar que quando a pessoa dorme, na verdade o corpo dorme, mas a alma vai para junto do Pai. Então, essa era a visão que eles tinham a respeito da morte, pois muitos ali, eles eram pagãos, recém-convertidos ao evangelho, ao cristianismo, e eles estavam se entristecendo porque julgavam que seus entes queridos, seus irmãos que morreram em Cristo, haviam perecido. Esse é o contexto que eles tinham. Mas Paulo, irmãos, fortalece o coração daqueles crentes, afirmando que eles não deveriam se entristecer como os demais. Não deveriam entristecer como os demais. E esses demais aqui, eles não têm esperança. Nós, meus irmãos, temos esperança. A morte, ela não é o fim para a gente. A morte, muito pelo contrário, ela é o começo da vida eterna com o Pai. Porque quando a gente morre, a gente vai para junto do Pai, estamos lá na presença dele para todo sempre. Enquanto estamos nesses corpos aqui, nós não estamos lá do lado dele. Mas quando nós morrermos, sim, nossa alma estará lá junto dele. Note que Paulo, ele ainda, nesse verso 13, ele vai enfatizar bem dois grupos de pessoas. Acho que os irmãos perceberam, que são os irmãos, logo no início do verso 13, e aí ele faz um paralelo com os demais. Os irmãos aqui, eles têm esperança. E não precisam se entristecer ao ponto do desespero. Os demais, irmãos, eles não têm esperança. Os demais não têm esperança. Quando Paulo fala que os demais, eles não têm esperança, ele não se refere apenas a um sentimento interior, do tipo, fulano de tal não nutre esperança por alguma coisa. Ele não está falando apenas de um sentimento interior dessas pessoas, mas pesa sobre eles o fato de a ira de Deus estar sobre eles. Veja que a ira de Deus, meus irmãos, ela aparece aqui na Epístola aos Tessalonicenses, pelo menos por 2 vezes, e a gente vai ler. Então, os demais são os que não têm esperança. Se refere a um grupo de pessoas que não têm esperança interior e não há esperança para eles. Porque pesa sobre eles a ira de Deus. Abra sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, basta você folhear 5:9. Veja o que Paulo diz. Porque Deus não nos destinou para a ira. Quem é esse nos? São os irmãos ou são os demais?
São os irmãos. Mas ele nos destinou para quê? Para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se a gente ler esse texto novamente, meus irmãos, nós vamos encontrar o que está destinado para os demais. E o que é que está destinado para os demais? A ira de Deus. Olhei sua Bíblia para 1 Tessalonicenses 1:10. Nós vamos encontrar lá a mesma temática. 1:10 fala assim: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quem é esse nos? Os irmãos. E a quem está destinada a ira vindoura? Aos demais. Uma pergunta, irmãos, que se faz necessária, embora muitos aqui creio que são irmãos, se não todos. A que grupo nós pertencemos? A que grupo você pertence? Você está no grupo dos irmãos ou no grupo dos demais? Mas não responda simplesmente dos irmãos. Avalie o seu coração. Onde está a sua esperança? Em que está fundamentada a sua esperança? Será que a sua esperança está fundamentada nas coisas da terra ou está fundamentada em Cristo? Se a sua esperança estiver fundamentada nas coisas da terra, você pode ser irmão aqui na terra, mas você não vai desfrutar da salvação mediante Jesus Cristo. Agora, se a sua esperança estiver tão somente em Cristo, você é um irmão. E para você, sim, há esperança. E o que Paulo vai fazer no próximo verso, irmãos, é fundamentar ou alicerçar onde está a esperança dele, ou a nossa esperança. Veja o que diz o verso 14. Pois se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles que dormem. Veja que essa partícula se, o pastor já até comentou outras vezes com os irmãos, na maioria das vezes, quando a gente vai para o português, ela tem um sentido de um se condicional, né? Aquela ideia de que se você não estudar, não vai bem na prova. Porém, meus irmãos, e até o pastor já reforçou, a construção grega, né, o original, no qual a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, ele não permite esse entendimento. Ele está mais associado a um se não condicional, mas um se causal, que também está presente na língua portuguesa. O se, a gente também pode usar como causa e não apenas como condição. E ele é substituído, na maioria das vezes, pela expressão já que ou uma vez que. Então, apenas a título de ilustração, quando eu falo assim para os irmãos, ou quando o pai chega para o filho e fala, se suas notas não são boas, seria melhor você elaborar um plano de estudo. Se suas notas não são boas, seria melhor você elaborar um plano de estudo. Veja que esse se aí dá a ideia de causa já, não é um condicional. E se você troca pelo já que, aí facilita muito mais o entendimento. Já que as suas notas não são boas, seria melhor você elaborar um plano de estudo. Agora eu vou trazer um exemplo bíblico desse se, fora o que já tem aqui no texto. Veja na tentação de Jesus. O que Satanás fala para Jesus? Se você é o Filho de Deus, aí tem lá, né? Mande que essas pedras se transformem em pães. Pelo menos por 2 vezes ele usou essa expressão. Se você é o Filho de Deus. Satanás tinha alguma dúvida que Jesus era o Filho de Deus? Nenhuma, irmãos. Então esse se aqui é uma causa. Ou seja, o se aqui dá uma ideia de que ele já tinha certeza. Já que você é o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Então veja que esse se aqui é a ideia de causa. Então como é que fica na nossa passagem? Já que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, é uma causa. Eu creio que Cristo morreu e ressuscitou. Assim também Deus, aí vem a consequência, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Veja, a consequência de nós crermos em Cristo é essa, né, que ele trará, Jesus trará na companhia dele os que dormem. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é a base da nossa esperança. Tanto que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa esperança, não haveria salvação, não haveria esperança alguma. Mas Cristo, ele ressuscitou. Ou seja, se Deus ressuscitou a Jesus Cristo,
também ressuscitará os seus na sua vinda. Acho que cabe até aquele argumento do maior para o menor, né, pastor? Aqui, se Deus ressuscitou Jesus Cristo, quem diria nós? Essa é a esperança que nós temos, que se Cristo ressuscitou, um dia nós morrermos, quando Ele vier, seremos ressuscitados. Então haverá, meus irmãos, um momento na história, no tempo e na história, onde veremos o maior de todos os eventos acontecendo, que é a segunda vinda de Cristo. E veja que o objetivo de Paulo aqui não é falar, discorrer acerca da vida de Cristo. Ele está respondendo o questionamento daqueles irmãos, mas ele tateia alguma coisa, ele fala alguma coisa a respeito disso. E o que eu vou falar para os irmãos com relação à vida de Cristo, meus irmãos, imagine que é como se eu estivesse falando em câmera lenta, porque tudo vai acontecer muito rápido. Então veja, como é que vai acontecer? Cristo descerá dos céus e trará as almas daqueles que viveram com ele. De modo que essas almas elas vão se reunir rapidamente, num piscar de olhos, com os seus corpos. E assim, partem para se encontrar com o Senhor nos ares. Então, veja que a volta de Cristo, ela se confunde com a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque é um momento muito rápido. Cristo vai descer com as almas, e essas almas rapidamente vão se encontrar com seus corpos. Esses corpos serão transformados. Lá em 1 Coríntios também vai falar sobre isso. Mas veja que nesse dia, e é interessante, todos vão ressuscitar. Uns para a salvação, outros para a perdição. É claro que o foco de Paulo aqui é com relação aos crentes vivos. Mas se você for lá para Apocalipse capítulo 20, nós vemos que todos vão ressuscitar, inclusive os ímpios. Mas como é que vai acontecer? Qual a ordem que isso vai acontecer? Então, é onde entra o nosso segundo ponto. Os crentes mortos, eles não sofrerão nenhuma perda. Eles não perderão esse grande evento, porque eles estavam mortos. Eles vão ressuscitar. Então, veja o que fala o verso 15. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos, ou seja, de modo nenhum teremos vantagem com relação aos que dormem. Veja que Paulo ele nutria a esperança, irmãos, de que Cristo iria voltar ainda quando ele estivesse vivo. A gente sabe que isso não aconteceu, mas essa, meus irmãos, deve ser uma esperança de todo cristão. Por mais que você avalie o momento que a gente está vivendo, pelos sinais da Escritura, Cristo não vai voltar, mas as coisas podem mudar. E nós devemos entender, meus irmãos, e desejar que Cristo volte ainda quando nós estivermos vivos. Porque, meus irmãos, vai ser o grande evento que a Escritura relata. A segunda vinda de Cristo será um momento glorioso, um momento grandioso, pois será o ápice do cumprimento de todas as profecias relatadas pelo próprio Cristo. Então, qual a preocupação de Paulo aqui? A preocupação de Paulo em relatar como isso vai acontecer se dá porque os tessalonicenses achavam que os mortos eles não participariam desse momento. E isso seria frustrante para eles. Poxa, meu irmão crente faleceu e ele não vai participar da vinda de Cristo. Poxa, isso será muito triste. Mas Paulo ele quer frisar aqui, ele quer esclarecer que isso não se sucederá. Paulo esclarece, meus irmãos, que os crentes mortos não vão sofrer nenhuma perda em relação a esse dia. E ele explica aí, no verso 16, ele diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui, é interessante que aparece a figura do arcanjo, né? Como que comandando aquele momento em que Cristo vai voltar. E o arcanjo aqui, provavelmente, o único que a Bíblia relata é Miguel, certo? Então, Paulo ele nos ensina, meus irmãos, que os mortos em Cristo, eles
não terão nenhuma desvantagem com relação a nós que estivermos vivos. Pelo contrário, os mortos terão ou passarão até pelo fenômeno da transformação primeiro do que nós. Pois, por mais que você esteja morto na vida de Cristo, no momento em que ele vier, seu corpo ele será ressuscitado e esse corpo ele vai se unir à sua alma e experimentará primeiro o que a gente chama de transformação. Os nossos corpos, aqueles que estiverem mortos, serão ressuscitados, eles passarão pelo fenômeno da transformação. Será, meus irmãos, um corpo glorioso. É tal qual aquele corpo que Cristo ressuscitou. É um corpo que é glorioso. É um corpo onde o pecado não terá mais vez. É um corpo onde os tempos, as épocas e as estações não poderão mais deteriorá-lo, não poderão mais mutilá-lo ou envelhecê-lo. Será um corpo imortal, um corpo celestial, mas não deixará de ser um corpo físico, de carne e osso, onde nós reconheceremos uns aos outros. Basta você pegar lá o exemplo de Cristo, onde os apóstolos reconhecem Cristo. Aqueles discípulos de Emaús não reconheceram a princípio porque Cristo não deixou se reconhecer. Mas quando ele apareceu diante dos apóstolos, os apóstolos rapidamente reconheceram o corpo de Cristo. Reconheceram Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, irmãos, fala em 1 Coríntios, e aí se os irmãos quiserem acompanhar, 1 Coríntios capítulo 15, 51, a respeito dessas verdades que eu acabei de relatar para os irmãos. Esse é um texto, digamos, clássico, a respeito da ressurreição e a respeito da vinda de Cristo. Paulo fala assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja que eles já ressuscitam com os corpos incorruptíveis, transformados, gloriosos. E nós, e aí tem um delay de tempo aqui, talvez algo muito rápido, e nós aqui, os que estão vivos, seremos o quê? Transformados. Teremos nossos corpos também transformados em corpos incorruptíveis. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Texto magnífico, irmãos. Que consolação magnífica é essa que nós temos com relação à ressurreição dos mortos. Em resumo, o que acontecerá com os crentes na volta de Cristo? O crente morto será ressuscitado e terá o seu corpo transformado. E logo em seguida, os crentes vivos terão seus corpos transformados. Eles não precisarão morrer e ter os seus corpos transformados. Eles, do jeito que estão ali, se Cristo voltasse agora, nossos corpos seriam transformados. E ambos os grupos, os crentes vivos que ressuscitaram tiveram seus corpos transformados, e os crentes vivos que tiveram seus corpos transformados encontrarão com o Senhor nos ares. Então, eu vou ilustrar aqui, como se fosse uma história, mas de maneira precária, confesso, como esses eventos vão se suceder. Então, o que aconteceu? Cristo ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele deixou uma missão para os apóstolos pregaram a sua palavra, o evangelho foi se difundindo, muitos começaram a crer no evangelho de Jesus Cristo, mas devido à perseguição, muitos também começaram a morrer, e aí os crentes foram morrendo. E à medida que os crentes foram morrendo, ao longo da história, o que ia acontecendo com as almas daqueles crentes? Elas iriam para junto do Pai. Elas vão para junto do Pai. Elas vão para o céu. Elas ficam no local de descanso junto com Deus. Na terra, vão ficando os crentes, que têm que passar por diversas lutas, diversas tribulações,
terão que passar talvez a tribulação ou a grande tribulação, perseguições, cada vez pior, apostasia, anticristo, vida difícil, testes, e Deus permitindo tudo aquilo para que a fé seja purificada, mas no limite da tribulação, quando não dá mais para passar disso, porque se passasse, a Bíblia fala, Cristo fala, que até os eleitos seriam enganados, então o Senhor Jesus vem. E alguns sinais começam a acontecer. Porém, quando esses sinais começam a acontecer, quando Cristo vem, a gente ainda não consegue ver Cristo. Por quê? Porque é necessário que os túmulos daqueles que morreram em Cristo, eles se abram, para que aqueles corpos sejam ressuscitados. E ao ser ressuscitados, eles são já transformados. E nós que estamos vivos, também somos transformados. E aí vamos ao encontro do Senhor nos ares. Lá em Apocalipse vai falar que ele manda seus anjos para recolher os seus filhos. E todos juntos, meus irmãos, compareceremos, contemplaremos Cristo nos ares. Nós olharemos e conseguiremos ver Cristo. A gente não sabe como, né? A Bíblia fala que todo olho verá, não só dos cristãos, mas dos ímpios. A Bíblia fala daqueles que traspassaram Jesus, também vão ver. E aí, meus irmãos, nós iremos até Cristo nos ares, e aí Cristo ele virá, descerá e executará o seu juízo. Ele julgará os ímpios, julgará Satanás, e aí derramará a sua ira. E estabelecerá, para alguns, entra o milênio, para outros, já é o juízo final. Então veja como Mateus 24, 29 ao 31, elucida ainda mais essas coisas. Veja que eu estou falando para os irmãos, e aí os irmãos estão comparando com a Escritura para ver se está batendo. Esse é meu desejo. Então, abra sobre Mateus 24, 29 ao 31. O pastor já pregou sobre isso, mas é importante a gente ler. Jesus falando aqui, ele diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então veja, quando Cristo descer, esses são os sinais que vão suceder. Então, aparecerá no céu sinal do Filho do Homem. E aí veja a informação: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora, veja que aqueles que vão se lamentar aqui, meus irmãos, são os irmãos ou são os demais? São os demais, são aqueles que não têm esperança. E aí o verso continua: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Para fechar, Apocalipse 1:7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Não tem nada de secreto, irmãos. Não tem nada de secreto. Até mesmo aqueles que os traspassaram. Veja que aqueles que os traspassaram, eles morreram já. Mas eles verão também. Como isso vai acontecer? E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Isso aqui, meus irmãos, são informações que causam espanto. Mas espanto para quem? Para aqueles que não têm esperança. Para aqueles que estão perdidos. Para o mundo lá fora. Ontem aconteceu um evento triste lá em Minas Gerais, uma cidade chamada Capitólio, onde parte de um dos cânions que existe ali desabou. Não sei quantas pessoas ao certo já matou, mas as pessoas se espantaram aqui com aquilo e com razão. Mas, meus irmãos, nada disso. Nenhuma catástrofe que a gente veja, nenhum evento que nós já temos presenciado vai ser tão terrível. Terrível para os que são, para os demais.
quanto aquele dia em que Cristo vier. Mas para nós, Paulo nos ensina, olhai e vedes a vossa salvação chegando. Nós seremos, meus irmãos, nós estaremos com Cristo nessa hora. Nós seremos libertos. Nós não passaremos pelo cálice da ira de Deus. Irmãos, antes de ir para o final, talvez vocês estejam se perguntando, poxa, irmão, mas esse entendimento a respeito da vinda de Cristo está em desacordo com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu convivo, com o que eu já ouvi. Na verdade, eu pensei que ele viesse secretamente, apenas para um grupo de pessoas, e daí ele vinha depois e levava outras pessoas. E essa, meus irmãos, na verdade é meio que uma cultura que todos nós estamos inseridos, né? Todos nós aprendemos dessa forma. A começar de mim, que estou aqui falando com os irmãos. E aí a gente entende que a gente aprendeu dessa forma por causa de alguns filmes. Quem nunca assistiu Deixados para Trás, do 1 ao 10? Quem nunca leu filmes, leu livros sobre isso? Ou até mesmo pregações? Ou mesmo a Bíblia. Lá em casa a gente tinha uma Bíblia lá, meu pai tinha a Bíblia Scofield, que é uma Bíblia que foi feita por um dos grandes nomes, né, do dispensacionalismo, um teólogo americano que foi bastante difundida. E qual o pensamento dessa linha teológica? Eu vou só tatear, né, creio que até um tema que o pastor vai desenvolver nos próximos devocionais, né, pastor? Sobre esse assunto. Mas eu vou aqui apenas tatear, já que eu falei um pouco a respeito da vinda de Cristo. Existe, meus irmãos, uma linha de pensamento chamada pré-milenista, pré-tribulacionista, ou pré-pré. Ou seja, eles creem que Cristo vai voltar antes do milênio e eles creem que Cristo vai voltar também antes da grande tribulação. É assim que a gente pensava, é assim que a gente cria, é assim que aqueles filmes nos ensinavam. E eles creem, meus irmãos, que Cristo ele pode aparecer a qualquer momento. Nós estamos aqui agora, de repente ele pode voltar sobre as nuvens, ele vai descer sobre as nuvens, e ele vai vir buscar um grupo especial, né, de crentes verdadeiros e fiéis. Crentes que não se contaminaram com este mundo, crentes firmes. E ele vai voltar apenas para esse grupo de crentes. Então eles são arrebatados e os que morreram também são ressuscitados. Apenas os crentes fiéis, firmes, são ressuscitados e são arrebatados juntos com aqueles grupos de crentes fiéis. E aí, esse é o arrebatamento secreto. Né? Essa é a visão pré-tribulacionista. E eles sobem para os céus e eles vão passar lá uma temporada, né? Uma temporada de mais ou menos 7 anos. E aí tem lá alguns eventos que acontecem lá, bodas do Cordeiro, enfim, algumas coisas que acontecem lá. E aí eles dizem que na Terra continua mais ou menos tudo a mesma coisa. Quer dizer, mesma coisa não, né? Porque metade do mundo sumiu, né? Então, se você era um crente, eles creem que se você estava ali dirigindo o seu carro, você foi arrebatado, você sumiu. É semelhante àquele filme, um filme bobo, né? Aperte os cintos, o piloto sumiu. Então, se o piloto estava lá no seu avião e ele foi arrebatado, coitado daquelas pessoas que estavam ali. E tem alguns dizeres, né? Acho que vocês já viram também, escrito nos caminhões, que diz assim: em caso de arrebatamento, este veículo ficará desgovernado. Por quê? Porque ele entendia que se Cristo voltasse, ele seria arrebatado. Então assim, o que acontece? Enquanto esses crentes fiéis e tal estão lá nos céus, os crentes nominais que ficaram na terra terão uma nova chance. Eles passarão, meus irmãos, por um período de tribulação. Por quê? Porque eles estarão sob o governo do anticristo. E aí eles ainda dividem esses 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, e aí eles serão perseguidos, mas aí é para provar realmente se aquele irmão tem fé, e ele crê em Cristo, ele perseverar até o fim. Veja que é interessante essa visão, porque eles terão uma nova chance, mas se o cara que era crente nominal e morreu um dia antes da vinda de Cristo, ele já não tem mais chance. Então veja como essa visão já começa a apresentar algumas inconsistências. Mas eu não estou aqui para isso, estou aqui apenas para
relatar. Então, esses, meus irmãos, são os pré-milenistas. Assim, aí depois dos 7 anos, só para fechar, Cristo então volta, completa a sua vinda. E então, nesse ponto de vista, né, a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas partes, né? É a primeira meia-vinda e a segunda meia-vinda, né? Então já não é mais uma segunda vinda, né? São aí 3 vindas, né? Mas esse, meus irmãos, em resumo, em síntese, é o pensamento dos pré-pré. Existem também os pré-milenistas, mesotribulacionistas, não diferencia muito, porque eles não acreditam que Cristo vai voltar antes da tribulação, mas no meio da grande tribulação. Só muda isso, o resto é a mesma coisa. E tem a corrente dos pré-milenistas históricos, que é uma corrente bem mais coerente, que é semelhante ao que a gente apresentou nessa noite, né? Onde Cristo vem uma única vez, após a tribulação, seguindo-se então o seu julgamento, a sua ira contra o anticristo, contra os ímpios. Aqui a diferença é que, quando Cristo vier estabelecer a sua ira, derramar o seu cálice, julgar os ímpios, o que vai acontecer com Satanás? Satanás, ele é preso, e aí a gente tem ali os chamados 1000 anos de paz e prosperidade, onde Satanás estará preso e acorrentado. E aí existem algumas outras coisas que acontecem, mas não vou entrar muito no assunto. E para fechar, temos também os amilenistas. Ah, Felipe, os amilenistas são aqueles que não acreditam no milênio, né? Não, irmãos, eles acreditam no milênio, mas qual a diferença? Eles creem que o milênio, baseado lá em Apocalipse 20, já começou. Na verdade, o milênio começou na primeira vinda de Cristo e findará na sua segunda vinda. O milênio, para eles, para os amilenistas, são apenas simbólicos. Esses 1000 anos são apenas simbólicos, não estão relacionados a um período de paz e prosperidade. E a sequência dos eventos é semelhante à que a gente descreveu aqui nessa noite. Então, o que diferencia um pré-milenista histórico de um amilenista? Em resumo, meus irmãos, é apenas com relação ao que vai suceder quando ele vier buscar a sua igreja. Os pré-milenistas históricos creem na questão do milênio, e os amilenistas não. Eles acreditam que Cristo vem, estabelece o seu juízo, e aí novos céus e nova terra. Então essa é a visão. As visões escatológicas tem mais alguma que é o pós-milenismo, mas não cabe a gente descrever. O fato é, meus irmãos, que você pode ficar confuso. Poxa, mas eu pensava, eu tinha certeza que era secreto, e agora você vem com essa história de que ele vai voltar a qualquer momento. Está tudo relatado na Bíblia, né, irmãos? Não é que ele vai voltar a qualquer momento, é que ele virá e aí executará o seu juízo. E aí eu pensava que era de forma secreta, e agora eu estou confuso, o que é que eu faço? Meus irmãos, eu vou dar um conselho que eu recebi há um tempo atrás, quando eu comecei a estudar essas coisas. Se você é pré-milenista histórico, creio que vai passar pela grande tribulação. Se você é amilenista, creio que os crentes vão passar pela tribulação. Se você é pré-pré ou mesotribulacionista, você crê que não vai passar pela grande tribulação ou parte dela. Por via das dúvidas, meus irmãos, se prepare para passar. Se prepare para passar pela grande tribulação. Porque se de repente Cristo vier antes, você está no lucro. Mas se de repente Cristo vier depois e você acreditava que ele vinha antes, você vai ter um grande choque de realidade. Então, vamos nos preparar para passar pela grande tribulação, pela tribulação, porque, meus irmãos, é o que a Bíblia ensina. Apesar de haver muitas controvérsias, muitas disputas, mas essa história do arrebatamento secreto, irmãos, tem muita inconsistência, muita mesmo. Mas o pré-milenismo histórico e o amilenismo, eles reforçam a ideia de que nós devemos estar preparados. Vai ser um dia glorioso, irmãos. Deus nos dará forças para passar por isso. Eu fecho essa mensagem com o verso 18, que é uma palavra de exortação do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Paulo finaliza essa porção com essas palavras, pois não existe, meus irmãos, consolo melhor em saber, consolo melhor para aquele que está à beira da morte, ou para aquele que perdeu um ente querido, ou quem já está entrando no fim da sua vida.
saber que vai para junto do Pai e que um dia o seu corpo será ressuscitado, será um corpo incorruptível. Nós não somos como os demais. Nós somos os irmãos. Nós temos a esperança, diz o apóstolo Paulo. Nós esperamos, meus irmãos, a ressurreição dos mortos. Nós esperamos a segunda vinda de Cristo. Aqueles, os demais, eles não têm esperança nenhuma. As pessoas aí fora, um mundo existencialista, um mundo materialista, eles acreditam que depois da morte não vai haver mais nada. Mas nós acreditamos, meus irmãos, que depois da morte, a nossa alma vai para junto do Pai. Eu não sei qual a sensação que vocês têm quando vão para um velório, mas eu vou contar a sensação que eu tenho. Eu tenho duas sensações, quando eu vou para um velório de crente e quando eu vou para um velório de um não crente. Quando a gente vai para um velório de crente, irmãos, embora seja um momento difícil, um momento doloroso, onde um ente ou um amigo querido acabou de partir, a gente entende, no fundo, que aquele irmão, aquela irmã, ela está num local melhor. Ela está com o nosso Deus. Ela está muito melhor do que a gente. Então, apesar de a gente sentir a tristeza do momento, mas a gente sente uma alegria por saber que aquele irmão morreu com Cristo. Quando a gente vai para um velório de um não cristão, de uma pessoa que era ímpia, por mais que a gente tente falar algumas coisas para aqueles familiares, a realidade é que a gente não tem nenhuma palavra de consolo. Num velório de um ímpio, a gente não pode dizer, não se preocupe, ele está agora num local melhor, porque não há consolação para os demais. Minha mãe faleceu há 13 anos, e foi doloroso, foi difícil, mas no fundo, irmãos, a gente sabia, meu pai sabia, eu sabia, que ela estava num local melhor, e aquilo ali foi o melhor para ela. Não no sentido melhor do tipo, ela estava sofrendo e agora ela está numa situação melhor, né? Foi melhor. Não, irmãos. Ela estava sofrendo, mas ela está junto do Pai. Certo irmão encontrou com um pastor de sua igreja que acabaram de perder sua esposa. Ele falou assim, pastor, meus pêsames, sinto muito o senhor ter perdido a sua esposa. Aquele pastor olhou para aquele irmão e falou assim, não, irmãos, não se preocupe, eu não perdi. Você não perde uma coisa ou alguém quando sabe onde ela está. Ela está nos céus, ela está junto do nosso Pai. Que esperança, meus irmãos, consoladora, é saber que a gente, quando morrer, estará junto do nosso Pai. Se nós estivermos vivos aqui, quando Cristo voltar, seremos transformados. O que vimos essa noite, irmãos? Nós vimos 3 verdades. Os que são de Cristo irão todos para junto de Deus. Os crentes mortos não sofrerão nenhuma perda. Eles não ficarão em situação para trás, não. Eles ressuscitarão, terão seus corpos transformados, primeiro do que nós que estaremos vivos. E os crentes vivos serão transformados. E o que a gente aprendeu com essas verdades? E aí eu concluo. Aprendemos que nós somos um povo que tem esperança. Pertencemos à classe dos irmãos e não dos demais. E a nossa maior esperança neste mundo é a segunda vinda de Cristo, quando o nosso sofrimento e a nossa luta haverão de terminar. William Hendrickson, dos grandes teólogos, afirma com resoluta certeza o seguinte: de fato, a parte do cristianismo não existe nenhuma base sólida de esperança em conexão com a vida por vir. Para o mundo, meus irmãos, depois da morte, não se sabe o que vai acontecer. Para nós, é bênção. Aprendemos que quando Cristo vier, não será um evento secreto, silencioso, mas será uma vida pública,
trombetas vão tocar, sinais vão acontecer, arcanjo vai descer, trombeta vai tocar, onde aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados e todos subiremos juntos para o encontro do Senhor Jesus Cristo. Eu encerro dizendo o seguinte: talvez muitos de nós não pensamos muito nessas coisas. Eu sou muito novo, sou muito jovem, a morte é algo distante para mim. Isso porque muitos de nós temos saúde, muitos de nós temos longos anos de vida pela frente. Temos amigos, temos propriedades, temos emprego, enfim. Mas e quando, meus irmãos, o dia chegar? E quando a morte beirar a nossa porta? Qual será o nosso consolo? E quando a doença estiver diante de você, uma doença terminal, que Deus nos livre, qual é o nosso consolo? Naquela altura, as suas posses, propriedades, bens, amigos, não poderão, meus irmãos, tirar o medo do seu coração. A única coisa que vai poder tirar o medo do seu coração é a esperança de que Cristo estará de braços abertos para lhe receber nos céus. Essa é a nossa esperança. Amém. Santo Deus e eterno Pai, te dou graça, Senhor, porque o Senhor já revelou tudo na tua palavra a respeito daquilo que há de vir. E nós não temos que temer. É certo que quando a morte chegar, quando a doença chegar,